Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 21, versículos 15 a 17. João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém. Eu queria agradecer a Deus em primeiro lugar e a toda a equipe do DS e todo o Didaquê pela dedicação, sacrifício e carinho com que vocês ensinam Cristo para nossos filhos, domingo após domingo, e também durante os retiros que estão acontecendo nesse mês de julho e agosto. Particularmente, eu fiquei bastante surpresa com os louvores que minha filha de 5 anos voltou cantando do retiro. Então, ela cantava Rei da Glória, Quebrantado, e ela pedia para que eu cantasse junto com ela, e alguns louvores nem eu mesmo me lembrava da complexidade da letra. Eu fiquei muito surpresa com a complexidade, né, dos louvores que o DS ensinou para as crianças nesse retiro, mas fiquei muito contente com a profundidade dos louvores, né? Eu fiquei pensando que eu fico muito mais feliz de ver minha filha cantando que Jesus é o Rei da Glória, que Ele é maravilhoso, que não há outro, que Deus me chamou pela cruz, do que se ela voltasse do retiro cantando que se fizer bagunça no culto, Satanás vai pegar, ou coisa do tipo, né? Então, é muito importante que a gente fale sempre a linguagem do público que nós queremos alcançar. Entretanto, jamais podemos comprometer a mensagem que queremos comunicar. Então, se nós negociamos com o conteúdo do diálogo, todo o esforço para o diálogo se torna ilógico, porque eu consigo falar com a pessoa, mas eu perdi o que eu queria falar com ela. Eu acredito que isso é algo muito importante quando nós pensamos na postura da igreja neste mundo, nessa sociedade, como resposta a tanta confusão de tantos conceitos como nós temos acompanhado aí nesses últimos meses. Por exemplo, a orientação profissional sobre a formação e desenvolvimento da linguagem da criança é para que os pais não corrijam muito duramente e com excesso os seus filhos. Por exemplo, se o filho de 2 anos que começa a falar pede tchuco, então o pai não deve dizer para o filho de 2 anos: não é tchuco, é suco. Repita comigo: suco. Isso gera uma cobrança que a criança não tem condições de digerir, pode ferir sua autoimagem, até atrasar mais o desenvolvimento da sua linguagem. Por outro lado, os pais também não devem falar como a criança fala. Então, eu sei que muita gente faz isso, mas não é uma orientação saudável. Então, se o seu filho pede tchuco, você não deve dizer: oh, você quer tchuco de maracujá, tchuco de laranja. Porque se a gente falar assim com os nossos filhos, eles nunca vão aprender a falar certo. Está errado. Primeiro, porque ninguém vai no restaurante e pede para o garçom um tchuco de laranja, não é verdade? E segundo, porque se nós amamos os nossos filhos, o nosso desejo não é que eles continuem falando assim, tchuco, 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 com 30, 40 anos, mas que eles passem por mudança, aprendizado e aprendam a falar como nós sabemos que é o correto.
Então, parece que a orientação mais saudável é para que quando o filho pedir chuco, o pai responda: ah, você quer suco? Aqui está o seu suco. E isso tem funcionado, pelo menos na minha experiência. Então, na minha concepção, porque eu amo os meus filhos, é que eu vou corrigi-los. Seja na pronúncia de certa palavra, seja em determinadas atitudes e assim por diante. Mas alguma outra mãe poderia discordar comigo e dizer: bom, eu também, porque amo meus filhos, vou deixar com que eles falem do jeito deles. Esse é o jeito que ele fala, é como ele gosta de falar. Então, deixe que ele seja feliz assim. Nesse caso, havendo um ponto de divergência entre eu, mãe, e essa outra mãe, o ponto de divergência não está na maneira correta de se pronunciar a palavra suco. Porque tanto eu quanto essa outra mãe concordamos que a maneira correta de se dizer a palavra suco é suco e não chuco. Então, o ponto de divergência entre eu como mãe e essa outra mãe estaria onde? No que nós entendemos que seja o amor. Então, embora concordemos que suco se pronuncia suco, eu entendo que amar é corrigir. E a outra mãe entende que amar é deixar com que ele fale como ele gosta de falar. Então, quando nós estabelecemos como igreja um diálogo com a sociedade, que está trabalhando e trazendo conceitos tão confusos a respeito de tantos assuntos e temas, é muito importante que nós primeiro identifiquemos qual é o ponto de divergência. Em que ponto nós pensamos, opinamos e acreditamos diferente. Porque senão vai se estabelecer uma divergência de diálogos em cima de pontos de partidas diversos. Isso significa que nunca haverá uma convergência. E é isso que gera briga, preconceitos e reações e respostas até mesmo ignorantes, nem um pouco civilizadas. Então, eu gostaria que a gente pudesse compreender, nesse diálogo com a sociedade, com o mundo, sobre o que é o amor, sobre qual é o amor que vence e o que o amor vence ou deve vencer. É importante que nós estabelecemos qual é o ponto de divergência. Não se trata da igreja dizer que o amor vale ou não vale, ou de aceitar ou rejeitar o amor. Talvez a grande dificuldade do diálogo ou da concordância e da convergência seja porque simplesmente o que entendemos como igreja que segue e é discípulo de Cristo como amor é diferente, talvez, do que aqueles que não têm a Cristo como seu Senhor, não têm a Bíblia como parâmetro de suas vidas, entendam. E eu acredito que a experiência de Pedro, esse diálogo que Jesus estabelece com Pedro nesse texto que nós lemos nessa manhã, vai nos ensinar muito a respeito do que é o amor. O sentido para fora do ego em direção ao outro, da palavra excêntrico, é utilizado pelo filósofo e teólogo Guilherme de Carvalho. Ele escreveu um artigo que ele intitulou de Só a relação heteroerótica é excêntrica. E ele escreve a palavra excêntrica assim, ex-cêntrico. Por isso ele explica e define essa caracterização que ele faz da relação heteroerótica como uma relação que é para fora do centro, excêntrica, para fora de mim mesmo, para o diferente. Por isso que somente a relação heteroerótica que poderia ser excêntrica nesse sentido, de ser direcionada para o diferente. Nesse artigo que ele escreveu, ele faz uma análise filosófica e teológica da diferença essencial entre a relação homoafetiva e heteroafetiva, explicando que essa diferença essencial está em que, na relação homo, a pessoa busca o meu tipo dentro do outro, enquanto na relação hétero, a pessoa abraça o paradoxo, a alteridade
de gênero nesse caso. Então, uma vez que ela estabelece um relacionamento e uma relação amorosa, erótica e sexual com aquele que é diferente em gênero de si mesmo, ela se torna, portanto, uma relação excêntrica, fora de si, em direção ao outro. Eu achei bastante interessante essa caracterização e definição que o filósofo e teólogo Guilherme de Carvalho faz dessa palavra excentricidade, porque do ponto de vista cristão, o amor só é autêntico se é excêntrico. Esse é o amor ensinado na Bíblia e que Jesus mesmo nos mostrou. Um amor para fora de mim, direcionado para o outro, um amor que é sacrificial. Nesse sentido, nós precisamos dizer aqui que o amor, ele não é algo que sentimos. Talvez Hollywood nos diga que seja, as novelas de vários canais digam que seja, os seriados digam que seja, mas não é o que nós encontramos como definição de amor na palavra de Deus. O amor pode ser muitas coisas. Paciente, longânimo, humilde, mas em nenhum momento ele é definido como um sentimento. Na verdade, o amor ele está definido, e isso é muito importante, nós sabemos. Será que nós sabemos definir o que é o amor? É só estudar a Bíblia. Porque a Bíblia define, ela explica o amor, ela caracteriza o amor, ela dá exemplos de amor. E Jesus, ele ilustrou historicamente o que é o verdadeiro amor, quando veio ele mesmo, em forma humana, se entregar como sacrifício para resgatar alguém que não tinha nada a ver com ele. Então, para nós entendermos e definirmos o amor, é importante primeiro compreender que o amor é um conceito distinto de mim. É um conceito absoluto. Então, ele não é algo que eu sinto e que cada um pode achar que é uma coisa. Não, o amor bíblico. E tudo isso nós estamos falando aqui partindo do pressuposto que cremos na Bíblia. Que cremos na Bíblia como base para a nossa fé cristã, como orientação para as nossas decisões, formação de caráter, de valores e assim por diante. Então, se nós cremos na Bíblia como esse padrão e parâmetro, nós precisamos sim compreender que a definição de amor é absoluta. E essa definição é distinta de mim. Em outras palavras, não importa o que você está sentindo, amor é amor. Às vezes você não está sentindo o que você acha que deveria ser um sentimento de amor. Mas isso não significa que você não esteja amando. E da mesma forma, eu posso achar que estou sentindo aquilo que eu acredito que seja amor, mas de acordo com os padrões bíblicos, aquilo não é amor. Talvez seja esse o conflito, a confusão na cabeça e no coração de Pedro, que Jesus esteja querendo sanar nesse momento ali, do seu relacionamento com ele. Portanto, se o amor está definido, explicado, caracterizado, ilustrado na Bíblia, é preciso que nós estudemos o amor. É preciso que nós conheçamos o amor, entendamos o amor e pratiquemos o amor. E digo mais, a Bíblia diz que amar é um mandamento. Então, ela não só não diz que nós temos que sentir o amor, como ela diz que nós devemos obedecer a ordem de amar. Quando que isso pode fazer sentido com essa percepção equivocada que temos de que o amor é um sentimento? O apóstolo João, em sua primeira carta, vai nos dizer o seguinte: o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor,
ele é intrínseco a Deus, porque Deus é amor. Isso significa que é impossível conhecermos o amor autêntico, o amor legítimo, o amor verdadeiro que liberta e salva a parte de Deus. Eu costumo dizer para os jovens que me procuram quando eles começam a namorar, para pedir conselhos, orientação, que para Cristo ser o centro do seu relacionamento, não basta só fazer devocional junto, fazer oração antes de comer no restaurante junto. Na verdade, faça sua devocional individualmente, ore individualmente, porque não é isso que vai fazer com que Cristo seja o centro do seu relacionamento. Eu costumo dizer a eles que para Cristo ser o centro do relacionamento, Ele primeiro precisa ser o centro da vida de cada um. Porque enquanto cada um de nós não estiver centrado no amor de Cristo, não receber a revelação do amor de Cristo, nós somos incapazes de amar quem quer que seja. Porque o amor consiste em que Deus enviou seu Filho a nós, em que Ele nos amou primeiro. E é por isso que Ele pode nos dizer: este é o mandamento, esta é a ordem que eu lhes dou. Amem como eu vos amei. E é muito interessante como, diante da declaração de amor de Pedro, a resposta de Jesus, que nós esperávamos, né, seria: Pedro está lá, não, Jesus, eu te amo, você sabe, né, Jesus? Você sabe que eu te amo, né? E Pedro faz esse apelo, porque ele está ali no momento de crise, né? Porque ele negou Jesus, abandonou, aquela coisa. E aí Jesus voltou, e Jesus lhe pergunta: você me ama? E aí Pedro: você sabe, né, Jesus? Você sabe que eu te amo. E a resposta de Jesus a essa declaração não é: eu sei, Pedro, eu sei que você me ama, eu também te amo. Por que será que Jesus não respondeu assim a ele? Será porque ele já tinha provado suficientemente o seu amor por Pedro, tendo morrido naquela cruz e ressuscitado? Talvez tenha sido para que todo esse processo duro pelo qual Pedro estava passando e através do qual ele estava aprendendo a respeito do amor, não terminasse levianamente com aquele toque no coração que muitos de nós procuramos, não é mesmo? Aquela sensaçãozinha de: ai, Jesus me ama, e acabou. Sem saber, sem questionar, sem encarar, sem estudar, sem investigar, sem lidar com seriedade sobre o que é o amor. O que significa ter sido amado por um Deus que abandonou o seu ser e se entregou para pagar uma dívida que não era dele? O que significa ser amado por esse Deus e ser incitado e convidado a amá-lo da forma como Ele nos amou, e mais, amar o outro da maneira como fui amado? Pedro já havia expressado os seus sentimentos impetuosos para com Jesus. Nós podemos nos lembrar pelo menos de 3 momentos muito marcantes dessa manifestação calorosa e apaixonada do Pedrão da Bíblia, não é mesmo? Uma vez, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro: não, Jesus, você não vai lavar o meu pé de jeito nenhum, você está louco? Jesus vai dizer: não, mas se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí o Pedro já vai: então me lava todo, me dá um banho completo. Ele era todo assim, né? Impetuoso, apaixonado. Em outro momento, quando Jesus está dizendo: olha, para onde eu estou indo, vocês não podem ir. E Pedro: não, Jesus, eu vou sim, eu vou onde você for, eu vou morrer com você. E Jesus fala: Pedro, você não sabe o que você está falando, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E um outro momento também muito próximo desses outros 2, quando os soldados vêm prender Jesus no Getsemane, e Pedro saca a espada e corta a orelha do coitado do soldado, e Jesus tem que ir lá consertar e colar a orelha no homem de novo. E quando Jesus se reencontra com Pedro neste momento, e ele faz essa pergunta repetidas vezes: você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Você me ama? Eu percebo como se Jesus estivesse ajudando Pedro a repensar sobre o que era o amor, sobre como ele acreditava estar amando ao seu Senhor, sobre se de fato ele
tinha amado a Jesus, ainda que ele tivesse expressado essa sua paixão por Cristo. Pedro, será que você me amava mesmo? Será que você sabe o que é o meu amor? Você está pronto para me amar de verdade agora? O versículo 17 diz que quando Jesus pergunta a Pedro pela terceira vez, você me ama? Pedro fica magoado. Pedro fica magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E aí nesse momento ele vai dizer, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Por que você fica me perguntando? Está me torturando. Mas eu acredito que essa pergunta retórica de Cristo, é claro que Jesus sabe se Pedro ama ele ou não. Quando Jesus faz uma pergunta, não é porque ele não saiba a resposta, mas é um método didático. Os pais sabem de nós ajudarmos os nossos próprios filhos a refletirem sobre o que fizeram. Dá mais trabalho essa interação, essa dinâmica. É como eu e meu marido, quando a gente às vezes chega no banheiro e abre a tampa da privada, tem um rolo de papel higiênico inteiro, novinho lá dentro do vaso sanitário, ou diversos brinquedos e objetos ali dentro. E nós sabemos quem foi que jogou ali. Mas nós reunimos as crianças e perguntamos, quem jogou essas coisas aqui na privada? É muito mais fácil chegar arregaçando. Mateus, vem aqui. No caso, é ele que faz isso, né? Por que você jogou de novo? Você não entende. E aí eu resolvo tudo comigo mesmo, sem precisar interagir com ele. Porque interagir dá trabalho. Aí eu pergunto, quem foi que jogou na privada? Aí o Mateus fala, Nuná. Ou ele fala, mamãe. Ou quando o pai não tá, papai. E aí dá trabalho, porque você tem que ser paciente, esperar, repetir, falar, não, Mateus, não foi. Quem foi que jogou? Aí ele fala, não sei. Só que todo esse processo é necessário. E é isso que vai ajudá-lo a refletir sobre o seu erro, a pensar sobre o que ele fez e não deveria ter feito, a compreender que ele não deve fazer isso de novo. E a maneira como eu o conduzo nessa dinâmica, nessa interação, nesse diálogo, nesse processo, é muito importante para que ele entenda que ainda que ele admita que foi ele quem cometeu aquele erro, o meu amor por ele não vai mudar. E eu acredito que é assim que Jesus está lidando com Pedro nesse momento. Fazendo-o refletir a respeito do que ele achava que era amor, revelando-lhe, ensinando-lhe, mostrando o que é, de fato, o amor. Até este momento, Pedro havia amado a Jesus do jeito Pedro de ser. E ele descobriu de maneira muito dolorosa que talvez o amor que ele dizia ter e demonstrar a Cristo não era de fato o amor de Cristo. Aliás, essa coisa do meu jeito e o amor são excludentes. De acordo com o amor que nós vemos definido na Bíblia e demonstrado por meio de Cristo na cruz, não é possível amar quem quer que seja, mantendo intacto o meu ego, o meu jeito de ser e fazer. Eu acredito que muitos conflitos nos nossos relacionamentos, com nossos pais, amigos, filhos, principalmente com cônjuges, estariam resolvidos, ou pelo menos mais resolvidos do que hoje, se nós compreendêssemos isso. Que eu preciso sempre fazer uma escolha. Ou eu amo, ou eu sou eu. Porque para amar, eu preciso abrir mão do meu jeito, de quem eu sou, de como eu acredito que as coisas devem ser, de como se aperta a pasta de dente, de qual a direção que o rolo de papel higiênico deve estar pendurado, de onde se coloca as roupas sujas, e assim por diante. Quando Pedro respondeu a Jesus que sim, eu te amo, ele precisou considerar o amor que Cristo, ele mesmo, havia mostrado na cruz. Agora, diante de um Cristo que havia se submetido à cruz, e Pedro viu aquilo acontecer,
esse Cristo chegar para ele e perguntar, você me ama? Agora a coisa tinha mudado. Agora Pedro tinha entendido. É assim que se ama. Não no grito, não na euforia, não nas manifestações impetuosas, sem compromisso, sem sacrifício, sem fidelidade, sem disposição para sacrificar o meu ego. Não, esse amor ao qual Jesus está me convidando é o amor da cruz. E Pedro vai dizer, sim, Jesus, eu te amo. E ele de fato o amou. Ele morreu. Ele foi morto, na verdade, por causa desse amor que ele confessou aí, na segunda chance que Jesus lhe deu. O egocentrismo é o maior inimigo do amor. E o problema é que o egocentrismo, ele tem muito poder. Na verdade, ele é como uma droga. Ele nos dá prazer. Nós ficamos viciados em satisfazermos a nós mesmos e ele nos leva a adorar como Deus, o nosso próprio espelho. O egocentrismo faz com que nós nos tornemos parâmetros de nós mesmos. Encontramos a verdade em nossas próprias opiniões. Somente o amor, o verdadeiro, pode vencer esse ego. Para que nós sejamos capacitados a amar, nós precisamos primeiro receber a revelação do verdadeiro amor. Precisamos compreender, precisamos saber o que foi aquele amor que Cristo demonstrou naquela cruz. Quando isso acontecer, então nós nos tornaremos aptos a amar a Deus e a amar o próximo, esse amor que é livre de mim mesmo, sem interesse. Esse amor que não tem a ver comigo, com o que eu quero te dar, o que eu quero te fazer, o que eu quero fazer para você, o que eu sinto por você. Mas tem a ver com o outro, o que o outro necessita. Como o outro se sente amado. Não é isso que Jesus nos ensina através da parábola do samaritano, que socorreu o viajante que foi assaltado e ferido? Quem é o nosso próximo? Aquele que precisa do nosso amor. É qualquer pessoa que está ao nosso alcance e que tem uma necessidade. Essas pessoas são o alvo do nosso amor. Quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo que sim, a salvação está somente nele. E isso é absoluto. Quando ele diz que o seu mandamento é que nos amemos como ele nos amou, ele está dizendo, eu estou mandando você amar o outro como eu te amei. Mas tudo isso fere o nosso ego. Nós não queremos ser mandados por ninguém. Nós queremos ser senhores de nós mesmos. Nós não queremos que ninguém nos diga o que é a verdade, porque nós queremos ser nós mesmos detentores da verdade. E isso, ao longo da história, é o que tem gerado essa sociedade toda confusa, sem nenhum parâmetro. Que sob a bandeira de liberdade, na verdade não dá espaço para que ninguém seja verdadeiramente amado ou conheça o verdadeiro amor. Quando, portanto, Deus estabelece os parâmetros e nos diz o que é o amor, o que é a verdade sobre o amor, Ele não está nos impondo um dogma. Estamos falando de amor. Ele está nos convidando a receber, a conhecer, a ser transformado, curado, salvos por esse amor e capacitados a amá-lo com esse amor, assim como amar o nosso próximo. E então, sermos salvos por esse amor. Quanto temos amado a Deus? Eu já compartilhei isso aqui em outro momento. Mas o amor por Jesus, o amor por Deus, ele pode ser medido. Alguns podem amar a Deus mais e outros menos. É isso que Jesus vai nos ensinar ali naquele episódio da mulher pecadora que ungiu na casa do Simão Pedro, narrado em Lucas 7.
quando no meio daquele burburo de Jesus não sabe quem é essa mulher pecadora que está tocando nele, se ele soubesse, Jesus vai contar a parábola. Simão, vem aqui. Um cara devia 50 denários, o outro devia 500. Aí o credor perdoou a dívida a ambos, porque nenhum tinha como pagar, nem o que devia 50, nem o que devia 500. Quem você acha que vai amar mais o credor? Pois essa mulher aqui, ela amou muito, porque muito lhe foi perdoado. Quanto temos amado a Deus? Será que de fato nós podemos fechar os nossos olhos nesse momento e dizer a Ele: Senhor, eu te amo? Será que em algum momento da nossa caminhada, do nosso relacionamento, do nosso diálogo com Deus, nós não perdemos a definição nele do que seja o amor? Será que por isso, ainda que sejamos a habitação do Espírito, e estejamos sendo moldados à imagem e semelhança do Cristo que se entregou por amor, nós sejamos incapazes de nos relacionar com maturidade, em pacificidade com nossos cônjuges, filhos e familiares? Que a revelação do amor de Deus em Cristo nos leve ao conhecimento do amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro, que é o amor de Cristo, que é o amor que é conhecido, que nós precisamos buscar, que a Bíblia diz que Deus derrama em nós por seu Espírito. Esse é aquele amor que Paulo vai dizer em Romanos 8 e que nós cantamos aqui nesta manhã, que vence a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o presente e o futuro, os demônios, qualquer outra criatura, a morte, a vida. Esse é o amor que pode vencer. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos ter um minuto de oração para responder ao Senhor a respeito do que Ele nos diz nessa manhã, que seja o seu amor. O amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Senhor, tem misericórdia de nós, que somos assim tão carentes de amor, que somos assim incapazes de amar. Que o Teu Espírito Santo, neste momento, nos traga a revelação do amor de Deus demonstrado na cruz, por meio de Cristo. Que possamos buscar, estudar, desejar com seriedade conhecer esse amor, para então sermos capacitados a Te amar e amar o nosso próximo com esse amor que é verdadeiro, com esse amor que vence as mentiras, as adversidades, que supera as diferenças e até a morte. Queremos dizer, Pai, nesta manhã, que nós Te amamos e queremos pedir para que o Senhor nos ensine a Te amar a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus.